discutir com vocês que não são academia, que não são do serviço, para mim é um prazer enorme, enorme. E de formas que o que eu vim fazer aqui, e como eu sei do espírito do curso, já participo minha aula lá na frente, mas assim, eu queria propor uma coisa para vocês. A primeira coisa é essa aqui. Bem-vindo ao SUS. Quero que vocês se sintam SUS. E a segunda coisa é reinventar o SUS. Primeiro, porque minha teoria é que esse modelo Renasce-Sereste vai acabar, porque o financiamento vai acabar. Não sei se chega no final desse governo, seja lá quem for. Tem um financiamento e eu acho que não vai acontecer. Quando esse financiamento acabar, os 200 e não sei quantos centros de referência vão acabar também. Não tenho a menor dúvida disso. Então, eu vim aqui para a gente pensar nessa coisa aqui, que não precisa nem adjetivo, né? Eu quero propor para vocês uma coisa que é reinventar a utopia. Então, a minha proposta é assim. O tema é saúde do trabalhador no SUS. Cada um de vocês recebeu um papelzinho que eu chamaria de um personagem. Eu queria que vocês incorporassem esse profissional, essa estrutura. Qual que é a ideia? Nós temos isso. Dinheiro. Quanto de dinheiro? Nós podemos contar com 30 mil reais por mês. Ou 40 mil reais. Dependendo se for município ou se for estado. Ou seja, 480 mil reais por ano. Você está falando do cada Sereste? Não, estou falando do nós. Esse grupo aqui, que está no espaço virtual entre o planeta e os outros satélites, criando uma estrutura. Nós estamos nesse mundo que conta com um hospital de emergência, um hospital especializado, e aqui eu falei de câncer por razões óbvias, que eu sei falar. Um hospital de imagem, que aqui no Rio significa assim, a imagem está centralizada, então quando você está numa UPA que precisa fazer exame de imagem, você vai nesse local de imagem, tem os resultados de imagem, depois você segue para o especializado, tá? Aliás, isso aqui nem precisa ficar aqui do lado. Tá? O hospital de imagem, ele recebe as pessoas que vão aqui na emergência e depois faz alguns ciclos. A gente tem uma unidade básica de saúde e a gente tem as equipes de saúde da família, tá? O SUS tem essas coisas. Também tem esses 3 nomes aqui que eles vão ser o que nós queremos que eles sejam. A partir do Larjan. Então, qual que é a ideia? A minha ideia é se a gente pudesse fazer um exercício livre de qualquer compromisso legal, livre de Constituição, livre de qualquer compromisso legal, a não ser o que a gente acredita. O que a gente faria de saúde do trabalhador no SUS? 480 mil reais, 360 mil reais. Bastante dinheiro. Como é que a gente colocaria? Tá entendendo, gente? Assim, aqui não dá pra gente mexer, mas sem pensar nisso aqui, como é que a gente faria a saúde do trabalhador? Não do servidor, não serve esse, tá? Porque aí outra estrutura complicaria um pouco. Se a gente pudesse criar agora um SUS, uma saúde do trabalhador, que tivesse mais ou menos por aqui. Claro que tem outros setores fora do SUS que também trabalham com saúde do trabalhador. O Ministério do Trabalho tem a Fundacentro, que a gente tem, né, aqui. O Ministério do Trabalho tem os fiscais. A gente continua tendo a Previdência Social. Então, que vocês já discutiram, né? Se vocês não discutiram teoricamente, vocês sabem que isso existe. Eu acho que a sindicalista aqui conhece as mazelas da Previdência Social melhor que eu, talvez. E seguramente já conviveu com uma ação fiscal do Ministério do Trabalho. Deixa eles de pano de fundo. Como a gente está no SUS, como é que vocês fariam saúde do trabalhador no SUS com dinheiro? O que vocês fariam? Aí eu queria que vocês fizessem a partir dessas situações ou desses papéis que eu dei para vocês. Quando a gente tiver alguma dúvida, a gente vai perguntar para o Google, que é a Renata. O Google vai nos esclarecer alguma coisa que a gente precisa que não esteja claro. Dá para ser assim? Vamos ver o que dá? Vamos tentar isso por 1 hora. Então tá, quem quer começar? A queixa, eu entreguei 2 queixas que são livres. Queixa pode ser o que vocês quiserem.
dor, preocupação, o que vocês quiserem, pode ser um problema, desemprego, pode ser o que vocês quiserem, uma queixa, aí agora pode ser a queixa de vocês, ou a queixa que vocês entendam que seja mais relevante. Vamos lá. Eu sou uma profissional de saúde, assistente social. Como assistente social, dentro do modelo que a gente considera ideal, dentro do modelo que utopicamente, mas que nós vamos conseguir, porque nós temos dinheiro para isso, nós vamos precisar alocar pares da minha profissão, pares da minha área de atuação, nos hospitais de emergência, nas UPAs, nos hospitais especializados. Melhora pares para mim, o que é isso? Meus pares vão ser os demais assistentes sociais que vão compor essa estrutura. Tá, então você colocaria a corporação entrando em alguns lugares. A corporação de assistentes, eu vou corporativamente defender que é muito importante que haja o assistente social para dar atendimento a essas famílias, as pessoas que chegam sem nenhuma orientação, as pessoas que chegam sem saber a quem se dirigir, porque aquele que chega doente, ele já é muito bem atendido pelo enfermeiro, ele é muito bem atendido pelo médico, mas as famílias ficam totalmente desamparadas. E por isso é que eu escolhi essa profissão, porque o objetivo é fazer... E você acha que é fundamental ter um assistente social orientando a família para a área de saúde do trabalhador? Para a área de saúde do trabalhador. E ele precisa do apoio da família. A família está perdida também. Entendi. Entendemos a sua perspectiva da família e do trabalhador. Perfeito. Tá? Que a gente trabalha pouco mesmo, pode ser. Eu estou defendendo que haja assistente social para isso. Assistentes sociais lá, em todas as áreas, mas principalmente no atendimento imediato. Da emergência. Hospitais de emergência e os hospitais especializados. Tá. A gente está criando a estrutura de saúde do trabalhador no SUS, tá? Então cada pessoa está com um personagem, mas vocês podem falar, discordar, concordar. A gente está criando um modelo novo. E tem bastante dinheiro. Como é que a gente faria isso? Ela está dizendo que precisaria colocar os profissionais de assistente social no hospital de emergência. E o advogado acha o quê? Para defender o Sistema Único de Saúde, na época nós defendíamos o Serviço Público de Saúde, pensando no modelo inglês e naquilo que aprendemos em Cuba também. Interessante que Cuba, o modelo, ele se baseou em algum momento, eu ouvi de um médico cubano, o Instituto Pedro Cui, que eles vieram aqui no Brasil para ver o Sandu. Eu achei interessante isso. O Sandu não era médico de família. Não. Mas o Sandu cuidava da gente. Eu fiquei com essa ideia quando eu me propus fazer. Criar o SUS dos sonhos mesmo, que é o Brasil está precisando. Mas a gente não pode deixar de ter essa discussão. Nós temos que, em algum momento, a gente fazer essa discussão para defender esse sistema público que o Brasil precisa, que ele acabar com tudo isso. Então, eu faço essa aí até a Constituinte. E como é que a gente faria a saúde do trabalhador contribuir com isso na estrutura do SUS? Já é intrínseco, né? Essa responsabilidade do SUS com a saúde do trabalhador, a saúde do trabalhador dentro do SUS é vital para o sistema público. Localizada onde? Localizada onde? Localizada? Bem? Onde é que ela estaria no SUS? A gente tem essa estrutura aqui, onde é que ela estaria? Aqui a gente tem os hospitais especializados, emergência, UPA, atenção básica. Atenção básica de saúde. A saúde trabalhadora ela tem que estar na atenção básica de saúde. Ela tem que estar lá junto. De que forma? Nós teríamos uma estrutura ampliada.
Eu creio que esse é um dos erros. Né? Vê se eu estou entendendo o que você está falando. A equipe de saúde, atenção básica, ela teria formação em saúde do trabalhador, é isso? É evidente. Estou chamando de competência, responsabilidade técnica. Responsabilidade que é junto com o movimento popular. Então não seria uma estrutura extra. Não, na atenção básica, esses profissionais teriam formação em saúde do trabalhador. Diferente de modelo centro de referência. Não, olha, eu creio que os centros de referência eles teriam uma simbiótica convivência. Eu não quero acabar com estruturas. Mas se você não construir o SUS junto da população, fica fragilizado. Não, isso, mas o que a gente está querendo saber é como é que faz isso. A gente tem Como é que faz isso, cara? Não é. É isso, pode... No momento que nós estamos vivendo agora, a falta... Não, abstrai os próximos 5 a 10 anos, é isso. Vamos sonhar. Você tem 480 mil. Eu acho que tem a proposta médica aqui. Pois é, eu, na qualidade de médico, vou pegar esse dinheiro, que não é muito, é pouco, ele precisa ser otimizado. Eu otimizaria o plano de saúde da família, com o hospital emergência como referência para a saúde do trabalhador. Isso nós tinha que havia uma clínica, que hoje em dia acabou. O que é clínica? Clínica geral. Hoje o meu médico trabalha só em cima de exame, esqueceu de examinar os pacientes. Aqui teria o médico do trabalho, é isso? Aí teria uma referência que seria o hospital de emergência e, se possível, trazer um posto do INSS para dentro do hospital de emergência. Na hora que eu trabalhava no posto de enfermaria, ele já tinha o tratamento médico, o INSS para ficar, aí entraria o serviço social que a companheira falou, aí dentro. Acho que alguém tem o papel do INSS. Você? Mostra o seu, Amélia, mostra o seu papel. E aí, você concorda que ali era um lugar estratégico, interessante, mesclar um pouco saúde com previdência e colocar um perito aqui? Sim. Um perito no hospital de emergência, com muito dinheiro, fazendo o que ele já faz hoje. Fazendo o que os médicos já fazem hoje. Quer dizer, a competência está mantida. Isso é melhor, né? O que é melhor? Melhor veja bem, o benefício sempre. Hoje, você vai no médico, o médico não me examina, nós precisamos voltar a clinicar. Acabou o clínico geral. Tá. Esse dinheiro é gasto com exames aqui, o hospital de imagem. O médico de Tem coisas trabalho. que resolve sem imagem. Com perfil de clínico. Entendi. Faço só em relação ao médico, né? Então, mas mantém isso tudo, montar a competência, que é a responsabilidade, mantida. Agora, o objetivo revisto. Porque hoje em dia a gente vê que o objetivo do médico, do INSS, é exatamente recusar e privilegiar a questão financeira da seguridade e menos a questão de saúde. Então, ele parece muitas vezes mais um fiscal que vai verificar a batida de carro, inclusive as próprias estruturas de avaliação de desempenho são feitas em cima de negativas. Tem que mudar o objetivo, mudar a finalidade, talvez melhor a estrutura. Não, a estrutura está aqui. Eu acho que eu estou entendendo. Vê se é isso. Vê se é isso que você falou. Ele sai do papel securitário e ele incorpora o papel preventivo? Isso, que é o do SUS? É o SUS, né? Porque Perfeito. Ele foi puxado para o outro. Mas aí esse médico de trabalho e esse perito do INSS, eles fariam isso por dentro do SUS. Continua tendo a Aí competência. cabe aí o Ministério do Trabalho, que é a nossa discussão que nós temos, juntar. No Ministério do Trabalho também, Onde entraria o Ministério do Trabalho? Também no estado de emergência? junto com o INSS, fazer no mesmo conjunto. E aí, gente? Porque o Ministério... Cadê? Tem um fiscal do trabalho por aí. Pode discordar. Do ponto de vista do auditor fiscal do trabalho, Isso. a primeira coisa que eu penso que precisa garantir para o conjunto desses trabalhadores é que eles tenham, na verdade, um vínculo de trabalho estável que garanta para eles, no conjunto das atribuições que eles precisam de realizar, a estabilidade na construção desse processo. Então, uma das coisas mais importantes seria desprecarizar o trabalho junto ao SUS. Então, eu preciso de trabalhadores com vínculos estáveis. Concursado para fiscal. Como vigilância sanitária e epidemiológica. Sim. E aí, diante dessa condição, garantindo, né, que esse processo
possa dialogar com todas as instâncias numa relação de continuidade, de garantia do bom exercício desse trabalho, não só naquilo que eu posso fazer como atividade, mas que me dê condições de uma existência razoável, digna de vida. Dá para fazer isso no estado de emergência? Localizado, com locus na emergência? Porque tem o plano B. A proposta B do Amadeu é localizar na saúde da família, na atenção mais básica do SUS. Por onde você acha que esse técnico com esse perfil ficaria mais confortável para atuar? Ou em outro local? Não, então vamos deixar você. Como ele propôs? Eu creio que falou em médico, né? Uma equipe, né? Ele não chamou equipe, ele chamou médico. Até agora, estamos falando de médico. A ditadura do médico tem que ser ouvida. Você tem que valorizar a enfermeira, toda uma equipe. E aí, tem enfermeira aqui, e aí? Sim, a enfermeira, ela tem um conhecimento do todo do corpo humano, né? Então, ela atende aquele paciente que chegou no hospital de emergência. Mas a que nível aquele paciente chegou naquele hospital? Se foi acidentado, ela não tem como fazer muita coisa, tem que fazer falar. Mas se ele não for acidentado, tiver luz e tudo mais, ele, em conjunto com a assistente social, investigar o que aconteceu com ele, o histórico dele, quais os problemas dele, se foi trabalho, se foi emocional, se foi familiar, o que ele poderia estar fazendo com que, antes do médico atender, ele tivesse o histórico inteiro para que o médico atuasse da melhor forma possível naquele paciente. Tá, você concorda então com ela que poderia ter junto da corporação também no especializado, na emergência, na UPA, aqui um local bom para os enfermeiros? Para o trabalho. Tem enfermeiro em todos os lugares, claro. Em todo lugar. Para o trabalho. Mesmo o trabalho tem que ser na emergência. Já que é pela questão desse olhar, não seria mais efetivo, então, na atenção básica? Sim. Porque a emergência, ela já recebe o problema. Eu acho que tem que Já separar as coisas recebe o trabalhador com uma situação crítica. Eu acho que Pode ser até trabalhador real com acidente. uma coisa é emergência do atendimento, a outra é a saúde do trabalhador no hospitalar de base. E aí é preciso uma equipe, né? Seja social, psicólogo, a equipe básica de saúde e do saúde do trabalhador. Aqui, pelo que o pessoal falou aqui, não pode ser emergência. não é, mas na emergência também tinha aqueles fiscais do INSS que perderiam o caráter seguritário e teriam caráter preventista. Eles viriam para cá também? É essa a ideia que você está falando, Amadeu, você? Nós estamos discutindo aqui saúde do trabalhador. Em primeiro lugar, a saúde do trabalhador tem que começar dentro da empresa. Ela começa dentro da empresa. Ele vai ou para a unidade de pronto atendimento, para o pronto-socorro, dependendo da gravidade do acidente. De lá ele é encaminhado para algum lugar, dependendo da gravidade, se for o caso, para o hospital. Tá? Chegando lá, ele é atendido, mas olha a logística desse atendimento. Ele sai dali, ele tem que passar aí, digamos, vai acionar o Ministério do Trabalho para fiscalizar essa empresa, e é um outro processo. E esse trabalhador vai sair dali, se ele fica mais de 15 dias afastado, a partir do 16º dia, ele tem que ir para o INSS. E é por isso que nós dizemos, ali tem que estar, naquele atendimento, um posto do INSS, um posto do Ministério do Trabalho, que é para fazer tudo o trabalhador não ficar rodando, correndo, como acontece hoje. Ele está dentro do hospital, ali teria tudo isso, que o trabalhador já sai dali prontinho para ir para sua casa. É razoável. É razoável. Não adianta a gente falar assim, o agente comunitário vai, o enfermeiro vai junto, a assistente social vai junto, mas é uma situação muito cômoda, então a pessoa não cuida da saúde. A pessoa só vai cuidar da saúde quando ela já está no hospital de desespero. Então a gente tem que atacar na realidade o hospital de emergência e atender com qualidade no hospital de emergência para que aquela pessoa não volte. Tá. Tem um gancho aqui para o sindicato. Vamos assim, puxando do lado do sindicato, né? Não totalmente utópico, mas puxando com uma certa utopia também, claro, que o nosso trabalho
né, resgatar o que a gente vem estudando na Saúde do Trabalhador, né, são as comissões locais de saúde, dentro das empresas, né, que são comissões organizadas pelos próprios trabalhadores. Né, resgatar de que forma? Esse dinheiro que se tem, o sindicato pode promover o empoderamento desses grupos. De que forma? Eles possuem o conhecimento dos processos, ali em si, eles dominam aquele conhecimento. Mas o sindicato conseguir, com esse dinheiro, levar para eles outros conhecimentos que vão se somar a esse e vão, inclusive, passar a pautar melhor, inclusive, as próprias reivindicações. Ele pegaria o dinheiro do SUS para isso? Poderia usar o próprio dinheiro dele ou o dinheiro do SUS, que seria do Sereste também, meio colocando. É do SUS, vai. Por enquanto não existe Sereste, não, porque ninguém criou Sereste. É a próxima fala. Para que, assim, pode usar o próprio dinheiro também do sindicato, porque o sindicato tem dinheiro. Sim, claro. Para fazer isso, enquanto não cria a estrutura que eu estou falando. Só o seu, que o nosso saco tem. Tá. Tem mais de 1 milhão. Então ele poderia fazer bastante coisa em relação a isso. Sindicato que? Tem vários sindicatos, né? Os Sereste são uma realidade estrutural criada. A gente não deve abrir mão que já existe. Entretanto, não significa que a gente não possa transformar essa maneira de ser. Ou seja, apesar da estrutura estar lá, Sereste separado, eles passarem a atuar junto com a unidade básica de saúde, por dentro, numa interlocação, sendo pressionado pelas comissões locais de saúde, que vão trazer um embasamento das suas ações. Com esses embasamentos, também com o poder do sindicato em volta desse circuito que eu estou falando, você vai, inclusive, criar aparatos, mecanismos, provas para auxiliar o INSS, aquele mestre do INSS, a realmente reconhecer aquele adoecimento, vindo ali pelo trabalho ou não, para ele poder se pautar também, para não ficar na pergunta, você tem que acreditar apenas na fala e um laudo, enfim. Deixa eu só ver se a gente pegou um fluxo aqui, mas antes disso a gente usou uma palavrinha que agora também está na estrutura do SUS. O que é Sereste? Sereste são os centros de referência em saúde do trabalhador. Que estruturalmente no SUS terráqueo está colocado aonde? Teria que estar colocado em rede, como a estrutura do SUS. Com acento, predomínio no papel de vigilância em saúde. Esse Sereste, ele tem profissionais alocados, porque ele foi criar a rede Sereste, né? Embora existisse o modelo Sereste da década de 70, São Paulo, Programa de Saúde do Trabalhador Zona Norte, né? Ele mudou. Em 2002, ele foi criado enquanto um núcleo com alguns profissionais necessariamente alocados, com algumas atribuições e financiado pelo recurso da assistência. Se não me engano, é acima de 500 mil. Né? O quê? População. Uma população para ter um Sereste regional. Então, são estruturas estaduais, cada estado tem um. Regional, que é a estrutura que está prevista, mas nada impede que seja municipal. O financiamento nesse modelo de 2002, portaria, Ministério da Saúde, não sei o número, mas é isso aí. 79, 19 de setembro de 2002. Isso, governo Fernando Henrique, só para ficar muito claro em que ano nós estamos. Ela foi criada, e aí assim, agora é SIC, Fátima Sueli, porque isso não está escrito, mas um dia aí de escrever minhas memórias, foi criada a partir de algumas reuniões no estado de São Paulo, pelas estruturas de saúde do trabalhador, que na época não era o Sereste. Aqui no Rio, por exemplo, a gente era programa estadual, e cada um dos estados tinha suas estruturas, mas São Paulo, com a coordenação de saúde do trabalhador de São Paulo, de Minas, e do Rio Grande do Sul e da Bahia, sentaram e decidiram que o modelo Sereste, anos 70, São Paulo, como um núcleo especializado, situado aqui no nível intermediário e secundário do SUS, não é na prevenção, tampouco na emergência, que também é minha atenção básica, enquanto uma estrutura especializada, mais ou menos na altura do hospital de imagem, fizesse as ações de saúde do trabalhador. Embora existissem programas estaduais que tinham uma instância de participação muito maior, que eram coordenações. E como coordenação, era segundo ou terceiro escalão do Estado, ou seja, despachava com o secretário de saúde, com outras coordenações de outros programas.
Então, em 2002, esse grupo definiu que era assim que tinha que ser e o Ministério, devidamente aparelhado por esse grupo, assim o decretou. Para que o Brasil inteiro adotasse esse modelo, ofereceu-se 30 mil reais por mês para os estaduais, 40 mil reais por mês para os estaduais, ou a verbinha extra de 50 mil reais para que eles se localizassem. Com algumas restrições, que na época era não pode contratar pessoal, não pode isso, não pode aquilo, mas que hoje está totalmente flexibilizado. Então, isso foi, esse país, Brasil, criou a sua estrutura, tá? Que eu não sei se é isso que você está pensando quando você pensa, e aí eu estou lendo o que você falou desse jeito, os sindicatos, através do trabalho junto com a Comissão Local de Saúde das empresas, atuaria, mobilizaria o Sereste e também para atuar também aqui e vice-versa. E entendendo também o sindicato como um centro de empoderamento, ele tentaria empoderar as comissões locais de saúde, tá? Para que elas tivessem formação, tivessem criar uma série de... Que não é CIPA. Não é CIPA, não é a comissão interna. Tudo bem, CIPA todo mundo, gente? Isso é outra coisa, porque isso aí se emerge dos próprios trabalhadores, não tem representação nenhuma do empresário, do dono da empresa, e são as lideranças. Mas também não está previsto em legislação. Não. Exatamente por não estar previsto em legislação, ele precisa ser empoderado. Então, como o sindicato tem uma estrutura, no momento inicial, ele pode ter esse empoderamento, inclusive de formação, para criar essas comissões. Entendi. Trabalho, os processos de adoecimento. E isso daria uma base, inclusive, material para ajudar, aí sim, os Serestes, que levariam já os Serestes com ações, tá? Para poder fomentar melhor, para se precisasse chegar até o período do INSS, ter uma comprovação. E a unidade de base de saúde, nesse processo todo, seria, porque as comissões locais de saúde, com esse mapeamento, saberiam das necessidades de saúde daquele grupo ali. De certa forma, essas condições de saúde, se você pensar as condições locais de saúde em vários instantes de trabalho e se comunicando em si, vão trazer as necessidades territoriais de saúde que existem. E aí, peguei ideia. Vai, Amadeu. O Leandro, ele dá ao povo poder, o Sereste. Eu acho que essa questão crítica é da maior importância. É evidente que, aproveitando a ideia, alguma coisa que Antônio e Patrícia falaram, mas é evidente que a emergência não pode ficar só no trabalhador, é lógico não. O Sereste, eu creio que ele tem que ficar mesmo nessa equação que Leandro falou ali. Agora, as unidades básicas, a saúde do trabalhador, ela tem que estar em intimidade com a população. O saúde do trabalhador, eu creio que fica num limbo que nós temos que tirar desse limbo. E tirando o Sereste também da submissão a essa política fisiológica que grava qualquer. Se só colocar para vocês sabem o que é estar no nível secundário? Quer dizer que ele tem superintendente, que ele tem subsecretário, que ele tem uma estrutura pesada em cima. Tá bom. Eu não quero monopolizar a fala, mas assim, se você tem mapeado as necessidades e o Sereste tem uma legislação, ele comprova, ele consegue de repente vencer esse poder político acima dele, mostrando, eu tenho o direito de fazer essa legislação, me dá o direito, e tá aqui a prova que está acontecendo, então eu vou fazer, vai ter um de enfrentamento. Se você empodera como sindicato, já empoderou a Comissão Local de Saúde, né, que é de certa forma... E como é que o sindicato vai atuar com o Sereste? O fato é que, olha a gravidade dos fatos, o dinheiro que vem de Brasília é um dinheiro carimbado e cai na conta do município. Fundo único, né? Princípio do SUS. Fundo único, princípio do SUS. Cai na conta do município. Aí o que acontece? Entra no fundo municipal e nós ficamos brigando para que essa verba seja liberada. Então tem todo esse problema. Entendeu a estrutura que atrapalha? Teve dinheiro para Brasília, porque não foi gasto. Isso é muito grave. E como é que rompe isso? Como é que a gente rompe isso? Porque nós temos que levar projeto para o Sereste trabalhar. Todo mundo entende? Só um pouquinho, é importante isso. O princípio do SUS, só para explicar esse negócio do dinheiro, o SUS diz assim, o recurso é fundo a fundo. Sai do Fundo Nacional de Saúde e entra no Fundo Municipal, Estadual ou Municipal de Saúde. Não, deixa eu concluir. Agora, ele vem, pelo menos até 2005, até 2015 vinha
carimbado. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador no bloco média e alta complexidade. Tá? Ele vinha assim. Então, eu entro, de vez em quando lá no fundo, eu vejo, eu sei quanto cada município recebeu para o saúde do trabalhador. A gente tem um grupo que estuda isso. Agora, depois de 2015, não é mais assim. Ele está diluído ali na média e alta complexidade. Média e alta complexidade é aquele pessoal que trata as questões de exames mais sofisticados, tudo que na atenção básica, tá? Exames, internações, o dinheiro fica ali no meio e para ele ser... Então ele é para a saúde do trabalhador. Ele está na lógica do SUS, mas o acesso a ele, que o Sereste reclama, é que o gestor não libera. E como o Sereste é um centro de especialidade como qualquer outro, é um centro de especialidade de saúde mental, de diabetes, não tem força política de chegar na porta do secretário e dizer libera meu dinheiro. E aí não libera. Não libera. E como é que a gente sai dessa enrascada? Eu creio que nós temos que ter o SUS aqui, esse fundamento, está perto da população. A unidade básica, como é que ela resolve o dinheiro? A unidade básica, aquilo ali que eu e ele estamos falando. Que é outro recurso só para o bloco de atenção básica. Eu acho que nós estamos burocratizando muito, nós precisamos romper realmente. O Sereste, ele está fadado dentro dessa estrutura que está aí. Então, para ter, eu acho que a leitura que eu faço do SUS é assim, para que esse Sereste não ficasse uma questão técnica isolada, porque o que acontece com o técnico isolado? O técnico isolado é um profissional especializado, é um engenheiro de segurança, que faz engenharia de segurança. É um mestre do trabalho, que faz medicina do trabalho. E quando estão juntos, fazem higiene. Parou aí. Quando é que ele dá o salto para a saúde do trabalhador? Quando ele tem o trabalhador. Sim, isso aí. Então, quando esses profissionais estão juntos e têm o trabalhador como saber reconhecido e horizontal, não é como participação, então, não é que o sindicato não vá dizer o que o Sereste tem que fazer. O sindicato é o Sereste. Só isso justifica o nome ST. Senão seria Centro de Referência de Saúde Ocupacional. Pronto. Isso. Que, aliás, né? Então, na prática é isso. Porque quando o senhor diz que não pode interferir, o senhor está vivendo um centro de referência de saúde ocupacional, que é uma discrepância do nome do termo. Para a gente garantir isso, o que foi criado no SUS? As CISTs. Que não é interinstitucional, é intersetorial. Vai. Não é interinstitucional isso aqui. É Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. O que é isso? E o que é isso? Intersetorial. Ela é setorial. O que é essa comissão? Essa comissão, ela é quem discute a saúde do trabalhador. Nós temos a nacional, a estadual e as... Composto de quê? É composto de quê? Composto de quê? Quem está lá? Quem está lá? Eu gosto de quê mesmo? Eu gosto de quê mesmo? Pessoas. Eu gosto de quê? Porque não são as pessoas, são as instituições. Olha só, as pessoas não sabem o que é CIS. Na minha cidade é conselho, a nossa CIS é dentro do nosso conselho, que está composta com o pessoal do sindicato. É porque só pode ter sido através do... Ai, meu Deus, agora piorou. O que é conselho? Está dentro do conselho. Explica. Explica o que é conselho. Conselho Municipal de Saúde. Quem participa do conselho? As entidades organizadas, né? Devidamente escolhida na conferência, a trabalhador, as organizações não governamentais, o governo e expressadores de serviço. Perfeito, então esse é um conselho. Esse é o conselho. Dentro desse conselho nós temos a nossa CIS, que está composta inclusive. A CIS sai de dentro do conselho, então? Dentro do conselho. Inclusive também nós, de dentro do conselho, é que somos membros do Sereste. Sendo que o Sereste, nós participamos de uma regional, porque no nosso município nós não temos o Sereste municipal, nós temos o regional. E a grande dificuldade que eu vejo na questão de recursos é que, por ele ser regional, então muito das, por exemplo, um carro, nós compramos um carro, o nosso Sereste regional, esse carro serve mais lá no regional, que fica lá em Duque de Caxias, por exemplo, nós que somos lá de Magé.
E por que o estadual também não funciona e reclama da mesma coisa? O estadual. Nós não temos, engraçado, nós não temos uma relação com o Sereste estadual. Por quê? Então o Sereste não é rede, como ele foi pensado, dos Serestes regionais com o estadual dando suporte, ou seja, volta, continua sendo uma clínica de média complexidade, atendendo uma especialidade, que não é bem especialidade, trabalho. E aí assiste, porque assim, estavam acusando, não, tem que ter trabalhador, porque senão não é Sereste, é Centro de Defesa Ocupacional. Aí assiste, tem que estar aqui, aqui está no regional, você falou. Mas o que ela faz com o Sereste, assiste? Ela fiscaliza o Sereste. Assiste a fiscalizadora do Sereste. Que nem o conselho? Assiste e fiscaliza o Sereste como o conselho fiscaliza o SUS, é isso? As duas partes. Até porque assiste, ela tem que nascer através do regimento interno dentro do conselho. Tá, então vamos ver. Pode nascer sem o conselho. Tá. Agora a pergunta é, tá legal esse modelo? Lógico que não. Por que não? Vê se é isso. Assiste é um órgão externo que fiscaliza o Sereste? Isso é legal? Assiste está composto dentro dos conselhos municipais de saúde, de 5.570 municípios. No Brasil temos 214 Serestes, sendo 204 urbanos, 10 rurais, aonde assistentamente do Conselho Municipal, Resolução 493 de 7 de novembro de 2013. Então, diz uma coisa assim, eu não sei nada disso. Assiste, ela não tem nenhum papel oficial de fiscalizar, né? O papel dela é um papel de inteligência, de articulação de isso. Não é assim que a gente vê, não. Então nós estamos trabalhando errado. O camarada cortou a pontinha do dedo na máquina lá de cortar mocotó. Aí, não, mas ele morreu. Ele acabou morrendo. Sim. Ele morreu. O trabalhador morreu, vai. Morreu. Tá. Chegou outro que morreu, por causa dos atendimentos todo aquele tempo quando chegou. Tá. Então, quando isso chegou para nós vamos tomar conhecimento, nós vamos saber se foi registrado. Assiste. Nós vamos saber se foi registrado, nós levamos um caso para o Sereste a pegar esse caso, para poder, levamos a vigilância da empresa, para notificar a empresa, para poder fiscalizar a empresa, por que aconteceu isso na empresa. Nós fazemos um trabalho, então o nosso trabalho é diferenciado. Vocês fizeram, do ponto de vista ético, moral, muito legal. Mas o papel, segundo a letra da lei, da CIS, não é esse. O papel da CIS é articular a política e saúde do trabalhador, intersetorialmente. Por exemplo, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência. Mas isso é o papel do conselheiro. Claro, por isso está indo no conselho. Mas a ação, essa é a desejada. A ação do pessoal do Magé, o Gainho viu. Quando nós falamos de unidade básica, é isso. Nós temos que tornar o SUS, a ação do trabalhador, algo vivo, algo a ser reconhecido e que tenha realmente, que intervenha na vida do Vê se é isso. Se eu estou entendendo o que você fez, na verdade, você teve uma ação anterior importante, mas em algum momento você mobilizou as estruturas do SUS para que elas fossem lá responder por aquele acidente e por aquele óbito, é isso? Por exemplo, a Magé está fazendo um trabalho junto com os agricultores agora no debate em relação à questão de agrotóxicos. Assiste, está lá presente no debate. Agora eu quero ouvir Magé, porque eu gosto muito do que vocês estão falando, porque tem uma história que o Rio acumulou. Está articulando, mas a pergunta é, aonde isso vai chegar? Eu sempre pergunto isso. Enquanto saúde do trabalhador, aonde vocês pretendem chegar na ação do agrotóxico? Aonde vocês pretendem chegar na questão da sílica? Olha só, como a gente está fazendo parte da CIST, né? Estamos fazendo parte do Sereste, e nós temos o trabalho integrado com a vigilância sanitária. A gente Opa, tem mais uma ator aqui dentro, boa. Tem as vigilâncias aqui, tá? Isso, não, na verdade é a vigilância sanitária e epidemiológica. Aí, deixa eu fazer. O Sindicato do Trabalhador Rural, por exemplo, faz parte do nosso conselho. Tá, e aí? Agora ele faz parte como convidado ou ele é ator respeitado? Tá, boa. E aí, qual o papel, quem ele está pensando para esse trabalho de agrotóxico lá?
O que ele está pensando? Dentro dessa questão, a gente já discutiu sobre a questão da fiscalização das embalagens. Boa. Fiscalização, da questão da conscientização até em relação à própria esposa que vai lá lavar a roupa do cara que lida com agrotóxico. Onde é que vocês querem chegar? Porque eu acho que o importante para a saúde do trabalhador, para esse conceito dele, lembra, é atuar nos determinantes e condicionantes do processo de saúde quando ele é quebrado e gera adoecimento. Então, assim, a saúde do trabalhador não pode parar nessas coisas da esposa, porque isso aí é até vigilância sanitária, mas a saúde do trabalhador tem que pensar como é que está esse modelo de agrotóxico ali, quais são as causas desse uso extensivo de agrotóxico e como é que seria possível não usar mais, porque agrotóxico não tem outra prevenção, senão não usar mais. Nenhum veneno. Exatamente. Então, cada plano ele precisa ter esse horizonte de atuação nos determinantes, senão ele não chega a ser promotor de saúde. Mas é por isso que a gente envolve, inclusive, o meio ambiente. E aí vocês precisam ter clara a meta. Se não tiver clara a meta, se perde nos EPIs, o que é uma tragédia que está presente em todas as coisas. Para a sílica, então, a gente tem uma história enorme. O Rio de Janeiro foi pioneiro nisso. Em 1991, a gente fez uma lei que proibiu jato de areia nesse estado. O jateamento de areia seco nesse estado. Em 2005, virou norma regulamentadora. É proibido no Brasil todo, seco e úmido. E a Sebaslu, junto com esse pessoal daqui, os heróis que você falou, o Conselho Estadual do Seu Trabalho, esse grupo foi... Aí, vamos pensar então na história. No Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador, que existia porque não tinha Conselho Estadual de Saúde, ok. Nossa conformação não era assim. Vou agora ilustrar com duas coisas. A gente era assumidamente bipartite. Não queremos empresários ali, porque é uma ação fiscal e o fiscalizado não pode estar ali. E fazíamos política, a gente não fazia ação só. Então era serviço público, órgãos de pesquisa, que é fundamental, que ninguém fala de universidade na CIST, como se os profissionais de saúde dessem conta de tudo, como se a gente não precisasse de um monte de gente que tem nas universidades. Então aqui o Conselho Estadual eram os órgãos de pesquisa, Fundacentro, que é o órgão de pesquisa do Ministério do Trabalho, a Fiocruz, que é o órgão de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, todas as universidades, vigilâncias e sindicatos e quem mais quisesse. É interessado representando o quê? Tá afim, vem. Eu sou aluna de pós, vem, fica, senta, aprende e participa. Pronto, é bipartite aberto. Esse grupo não prestava conta ao Conselho Estadual e não emergia do Conselho Estadual, porque ele é muito maior que o Conselho Estadual na área de saúde do trabalhador. O Conselho Estadual tem que dar conta de tudo. A gente só dava conta de saúde do trabalhador. Então a gente tinha muito mais conselheiros, depois, em 96, quando foi criado o Conselho Estadual de Saúde, a gente tinha 3 vezes mais conselheiros organizados em câmaras técnicas, porque fazíamos tantas coisas que teve que especializar construção civil, municipalização, trabalho rural. Então a gente tinha grupos de tão grande e tão dinâmico que era isso. Era muito dinâmico, conduzido por uma estrutura do SUS, que era o Programa Estadual de Saúde do Trabalhador. Mas esse é um modelo que existiu, enfim, aí quando foi criado as CISTs nessa, de novo, né, tem que se pensar se é esse modelo mesmo, mas enfim, um modelo que tem que sair de dentro da CIST, quem mexe com saúde do trabalhador, é uma coisa meio complexa, mas que algumas unidades já dizem que não é exclusivo, sai de lá, mas ele é ampliado para outros atores, tá, bacana. E deu um modelo do Rio, que vocês estão ouvindo falar sempre. Existe um outro modelo, e aí Benê conta em 2 minutos, que é a plenária de saúde do trabalhador de São Paulo. Plenária Municipal de Saúde do Trabalhador. Municipal, estrutura boa. No município de São Paulo, foi constituída em 93, onde congregou vários sindicatos, ONGs, aquilo que a Ana colocou. Sindicato, os próprios trabalhadores, o próprio pessoal da gestão à época, os coordenadores do CERES. Lá em São Paulo, a nomenclatura, por ser antigo, é CRST e não CERES, de acordo com a portaria 1679, 2437 de 2005, 2728 de 2009. Números é legislação, como o próprio Renato colocou. Então,
A plenária congrega vários atores, onde na primeira Conferência Municipal de Saúde foi essa plenária que fez, a segunda foi essa plenária também com o movimento sindical, entendeu? São vários atores. E a relação da plenária com o Conselho? A relação da plenária com o Conselho. A plenária estabeleceu e fez alteração dentro do Conselho, tanto municipal como estadual, de colocar cadeiras representantes desses segmentos, né? Todo o Conselho, todos os 5.570 Conselhos municipais têm leis, dos 27 Conselhos estaduais têm lei, nós conseguimos fazer alterações justamente por isso. Implementar pessoas ligadas à plenária dentro desse conselho, tanto municipal como estadual. A plenária então tem nenhuma relação de estar dentro do conselho? Não. Nada disso? Nós trabalhamos essa questão da indicação e colocamos as pessoas... É o contrário, vocês ocupam o conselho? Isso, é. A indicação é justamente essa, é o contrário do que nós fazemos, ao invés de nós reunimos o pessoal, indicamos pessoas para estarem dentro. Tanto como conselheiro e tanto na composição da Comissão Intersetorial de Ação Trabalhadora e Trabalhadora, haja essa portaria 23 de agosto de 2012, que é aqui para todos. Nós mantemos, mas também nós dizemos, infelizmente você não serve para nós também destituímos o coordenador de centro de referência e o coordenador da área da nossa trabalhadora. É um grupo particular, se precisar colocar caminhão de som, coloca. Precisar conversar com o secretário, junto as pessoas e coloca. Então, é uma articulação que a gente faz com esse pessoal. É isso. Quer dizer, a plenária acompanha os conselhos e assiste, mas não tem nenhuma relação orgânica com eles. Ou seja, é o controle social do controle social. Estão entendendo que modelo bacana? Tem umas coisas novas saindo aí. E não é novo não, porque eles seguraram o Maluf no Paz lá, né? Mas nós derrubamos. Mantiveram, foi o único estilo. Vocês mantiveram a São Trabalhador lá, viva! Todas as estruturas acabaram, fantástico. São Paulo não entrou no SUS como todos os outros estados entraram, né? Com o Maluf, ele disse, não quero o SUS. Dinheiro tem, estrutura tem, então o município de São Paulo não entrou no SUS no mesmo momento que todos os outros estados. Entrou bem depois e nesse momento teve, né, um modelo lá horroroso, assistencialista, que o PAS, o que significava PAS? Programa de atendimento à saúde. É isso. Então, teve um PAS que não quis ser SUS. Foi a partir do PAS, Fátima, que o parágrafo único do artigo 462 da CLT se proliferou no Brasil com as cooperativas. Sim. E aí, então, que está falando é que essa plenária, na época do PAS, manteve a saúde do trabalhador, manteve o CRST, e assim, enfim, e depois, claro, entrou no SUS, aí veio Eduardo Jorge, etc. A Erundina, prefeita, né, que aí criou... Com o sindicato, falou, o que vocês querem? A prefeita, gente, sentou com os sindicatos... Os sindicatos falou, o que vocês querem? Falou, isso. E ela, na gestão dela, que foi o CRST criado. E nós perdemos muitos sanitaristas aqui no Rio de Janeiro, que foi todo mundo trabalhar em São Paulo, porque lá dava para trabalhar. A gente está trazendo esses parênteses históricos, primeiro, para mostrar que isso aqui não está dado. Segundo, que é possível ser diferente, é possível ser melhor. Até onde a gente pensou aqui, o modelo que está aqui, tem 2 modelos aqui, na verdade 3, né? Tem uma proposta que hoje está dada, que é um centro de referência com uma especialidade, com os profissionais definidos, porque existe um recurso, que também não era assim. São Paulo, esses profissionais foram criados, porque eles foram para lá, não era um centro de especialidade, muito menos tinha recurso. Aliás, até 2002 não tínhamos recurso. Até 2002, sabe recurso? 0 recurso. E esse pessoal criou as portarias, estamos incluindo nisso, mas criou a legislação que a gente tem até hoje. Depois de 2002, temos recursos. Entre 2002 e 2017, mais ou menos 15 anos, 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Depois, temos 200 e... Sereste. E não proibimos o amianto, e não combatemos agrotóxicos, que a gente só faz inaugurar a Sereste, e fazer capacitação. E a política, a pesquisa nacional de amostra domiciliar deu 5 milhões de acidentes de trabalho. A estatística do INSS deu quanto? 700 mil. Isso daí de 2013. 13 para 13. Sequer... O
que é importante é pensar, né, em toda essa situação e ter algum tipo de indicador que mostre o que está acontecendo com a saúde do trabalhador de fato. Para além do número de Sereste, das notificações, se aumentou, se diminuiu, se as doenças relacionadas ao trabalho aumentaram, se elas diminuíram. Isso a gente não tem. Nem nenhuma prática para atuar na causa. Com toda essa estrutura, trabalha-se, tem 7 milhões de reais. Mas cadê os indicadores concretos que mostram a eficiência disso, o impacto disso na saúde do trabalhador efetivamente? SESMIT, que é uma estrutura do patrão, é uma estrutura dentro da empresa, que não atua, que não trabalha, que é da empresa e que faz tudo amando e para a empresa. Então, nem as CIPAs funcionam, nem as CIPAs são legalmente instituídas e nem os Serestes atuam na fiscalização do trabalho desses Serestes. Estamos mal, hein? Que seria, eu estou falando da nossa realidade... Brasil, querida, Brasil. E aí o sindicato, no papel dele de sindicato, não está fazendo nada mais, é a obrigação dele como sindicato, vai lá e cutuca o Sereste. E no que o sindicato vai lá e cutuca o Sereste, por demanda do sindicato, atua com todas as suas... E atua fazendo o quê? Atua fazendo o quê? Importante. Atua indo lá no SESMIT, perguntando ao SESMIT como é que estão as CIPAs, como é que está o acompanhamento. Aí o SESMIT diz, está muito bem, obrigado. Aí te mostra uma ata de meia página escrita. E aí? E aí, onde nada na prática acontece, e por demanda dos sindicatos, por sindicato está lá cutucando, aí a gente vai numa empresa, faz uma fiscalização. Varejo? E articula. Varejo, para que pelo menos tenha. Não está certo, a demanda está certa. O errado é a resposta. Para que pelo menos tenha. Aí articula-se, sim. Aí senta todo mundo e porque o sindicato foi lá e cutucou, bom, vamos então chamar a vigilância sanitária para fazer uma fiscalização conjunta. Vamos então chamar o fiscal do trabalho para fazer uma fiscalização conjunta e aí a gente vai à empresa. Mas tem varejo. Tivemos três setores do Brasil fiscalizando e agora o banco foi autuado. Você tem que excluir também. Nós estamos excluindo também. A questão do DCNSO. Entrega relatório e nós agora estamos... Quem que autuou? Ministério do Trabalho ou SUS? Foi o Sereste autuou. Sereste. De onde? Vigilância Sanitária em Brasília. Deixa eu falar. Olha só, é a mesma pergunta que eu vou fazer para cá. Aonde vocês querem chegar? Quando a gente trabalha nesses varejos, tem uma quantidade enorme de Banco do Brasil, de agências, óbvio. Então, como é que a Portaria 3.120 de 1998 diz que deve ser uma ação de saúde do trabalhador? Ela deve atuar nos determinantes. Então, se você pode ter uma demanda sindical, mas a resposta não pode se limitar a esses pontos sindicais. Então, ele precisa chamar os bancos do Brasil e estabelecer que isso é uma prática que precisa ser para todo o país, no mínimo para todo o Estado. Aí isso seria atuar em rede. Isso é uma atuação em rede. Se não for para o país todo, vamos pensar no Estado. Então você pega a demanda sindical, acolhe, mas não responde só no varejo. Ele tem que ter o locus, que assim, eu não posso, porque vai ser infinito. É um modelo de planejamento. Tem outros modelos de planejamento, modelo por território, que é adequado para a área rural. A saúde vai atuar neste território, porque na área rural não tem só rural. Ali você vai ter, por exemplo, uma coisa simples, uma oficina mecânica, que não tem só rural, que vai ter risco de câncer na oficina mecânica, que vai ter um cabeleireiro, que vai ter outros riscos naquele território. Então, a Portaria 3.120 define, não vou ficar um pouco falando dela, pelo menos 4 modelos de planejamento, para que a resposta não seja no varejo, mas que ela dê uma resposta
no determinante. A resposta do varejo tem que ser uma resposta simbólica, uma resposta simbólica em algo que seja muito grande que reverbere. Aí sim. Atuação ética de impacto. O que aconteceu aqui no Rio? Quando a gente fiscaliza a Casa da Moeda do Brasil. E a gente foi lá, só tem uma Casa da Moeda do Brasil. Era com a Casa da Moeda, mas... Sabe, a gente foi na Casa da Moeda do Brasil. A gente foi no Arsenal da Marinha. Então tem coisas assim, aqui no Rio nossa opção foi essa, né? Não atuar nas empresas pequenas, mas nas em grandes, porque davam essa intervenção ética de impacto, e o nome era essa, né? Você tem um impacto, e foi daí que criou-se a 3.120, porque foi nessa reflexão do que a gente fez aqui no Rio, que essa portaria foi escrita, aliás, mormente, né? A FADEL quando esteve em Brasília, junto com a Jacinta. Então essas portarias, elas têm uma história por trás, não foi só uma abstração de quem sentou lá e ficou pensando nisso. Diga. Gente, nós temos a legislação brasileira é tão precisa que ao mesmo tempo muito falha, porque ela tem várias brechas. Entre 2010 e 2011, eu fiquei esses 2 anos na CIS Nacional, a cada 2, 3 meses entre para o Brasil. Compareceu uma médica de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que ela era coordenadora do SEREST, Carla, do município de Santa Maria. Carla. E ela tinha o apoio da Universidade Federal de Santa Maria, e como Santa Maria é um município produtor de fumo, ela começou a fazer um trabalho com os trabalhadores da produção de fumo. O que estava acontecendo? O fumo impregna na pele dos trabalhadores. Vai. Temos que mudar o modelo. O que aconteceu? Ela conseguiu fazer 8 meses de trabalho, ela terminou sendo impedida de entrar em todas aquelas empresas de produção de fumo e ficou cuidando de 7 famílias contaminadas. Chegou na CIST Nacional esse problema, e a pergunta simples é: o que a CIST Nacional fez nacionalmente? A resposta é? Nada. Estão entendendo que esse feedback não basta ser CIST se você não atua enquanto área. Ou seja, a CIST cuida dos interesses dos sindicatos que participam, no centro de referência que atende as demandas que aqui chegam, que não consegue usar o dinheiro porque não atua nos indicadores que justifiquem isso, que não interfere no SESMIS que está aqui, que está na unidade especializada que fica capacitando todo mundo a fazer o seu serviço. Tá ruim, né? Nós estamos fortalecendo, inclusive, as nossas ações estão fortalecendo o SEREST. Nós construímos o Fórum Intersindical em Brasília. As coisas não estão isoladas. Opa! Então o caminho pode ser uma estrutura intersindical? No jeito da plenária. Como tem lá, eu vejo o Fórum Intersindical como o Movimento Sanitário 70 e como a Zona Norte, como isso que o meu camaradinha falou aqui. Nós estamos precisando romper. Tá. Então, assim, eu queria pedir a vocês, assim, realmente... Não, mas a ferramenta dele lá é o Google. 6 minutos. Peraí, gente, é só. Com uma pergunta. O que fazemos com o campo? O que fazemos com Ministério do Trabalho e Fundacentro, Previdência Social e as universidades? Legal.